Olá, eu sou o Murilo Christian, acadêmico de Direito do 10º período da Universidade Positivo, e sob a orientação da professora Adriana Nomata, realizei a pesquisa sobre o fenômeno do golpe constitucional como mecanismo de deterioração da democrática e o papel das cortes constitucionais, no qual se objetivou estudar a deterioração da democracia no mundo contemporâneo com um foco no golpe constitucional e como as cortes constitucionais podem exercer o papel de guardiãs da democracia. Em primeiro lugar, nós estudamos o contexto dessa crise democrática contemporânea e o fenômeno dos golpes constitucionais. Essa crise democrática contemporânea, ela não se dá mais de forma como os golpes de Estado costumavam se dar, por meio de tanque de guerra, violência, suspensão de direitos fundamentais, fechamento de Congresso, fechamento de Corte Constitucional. Agora ela se dá pelas vias legislativas, pelas vias legalmente formais. Busca-se alterar a norma para atribuir maior legitimidade ao golpe. Se trata de um golpe sutil. E aqui em Helene Chappell dá o exemplo do golpe constitucional, que, segundo ela, se refere a reformas constitucionais que visam alterar o sentido da Constituição, quebrando o compromisso do texto constitucional com a vontade popular, e ela dá o exemplo da Hungria, para retratar melhor esse fenômeno, onde o partido atualmente no poder desde 2010, o Fidesz, faz várias reformas constitucionais e legislativas que reduzem os poderes das instituições que são responsáveis pelo controle da administração pública, como é o próprio caso da Corte Constitucional húngara, a qual foi aparelhada pelos partidários do Fidesz, reduzindo também a competência dessa corte para julgar as causas relacionadas à administração pública do país. E isso faz com que a gente se pergunte se existe um golpe constitucional em curso no Brasil. E durante a pesquisa nós trouxemos duas tabelas que retratam o desempenho da Hungria e do Brasil no índice de medição da democracia da Freedom House. Essa medição ela é feita todos os anos, em relação a todos os países, e elas são publicadas no relatório Freedom in the World, dessa instituição sem fins lucrativos que estuda a democracia nos países, a Freedom House. E ela vai de 0 a 100, a pontuação, sendo considerado um país parcialmente livre aquele que apresenta um resultado menor que 71. E aqui no caso, a gente pode ver que a Hungria ela passou por um grande decréscimo na medição da sua democracia a partir do ano de 2011, que foi justamente o momento em que o Fidesz tomou o poder no país. Então, ela foi apresentando uma gradual queda nesse índice de medição, até que chegou em 2020 em 70 pontos, que já faz com que não seja mais considerado um país totalmente livre. No Brasil, a gente pode ver um aspecto muito parecido com o da Hungria. A partir de 2017, houve um decréscimo mais gradual, mas que também acusa uma preocupação muito grande, porque está se aproximando dos 70 pontos, então está próximo de ser considerado um país não livre, não totalmente livre. E isso se dá muito, segundo os relatórios da Freedom in the World, em razão das políticas públicas engendradas pelo atual governo de Jair Bolsonaro, como ataques à imprensa, às universidades, ao mundo acadêmico em geral, os discursos contra os outros poderes. E, diante dessa situação, é importante a gente estudar como o Poder Judiciário pode atuar como defensor da democracia. A gente entende que ele pode atuar em defesa da democracia porque ao mesmo tempo que a Constituição Federal o consagra como defensor do texto normativo constitucional e faz expressa menção à democracia, à rigidez da democracia, a gente concluiu que é óbvio que o Poder Judiciário pode atuar para defender o espírito democrático da Constituição. E ainda mais depois do neoconstitucionalismo, que foi um movimento constitucionalista que trouxe a positivação de direitos fundamentais nas constituições, e em resposta ao pós-guerra, né, em resposta à Segunda Guerra Mundial, as atrocidades que aconteceram com as pessoas naquela época. E, ao mesmo tempo, a Constituição trouxe institutos processuais para que o Poder Judiciário possa colocar em prática essas normas.
Trata-se do mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, e principalmente a ação direta de inconstitucionalidade, que chamou a nossa atenção porque a Constituição Federal de 88 trouxe um rol de legitimados ampliado em relação à ação direta de inconstitucionalidade, possibilitando maior controle de atos normativos federais e estaduais. Então, diante dessa especificação, a gente selecionou a ação direta de inconstitucionalidade e selecionou as medidas provisórias editadas pelo Jair Bolsonaro nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, para verificar como elas são contestadas em ADI. E a gente selecionou as medidas provisórias porque são os mecanismos que trazem maior poder ao Poder Executivo, pelo menos em um primeiro momento, porque ele não precisa de um aval do Congresso para poder legislar. E a gente percebeu ali que cerca de 9 medidas provisórias foram atacadas pelo Congresso, foram barradas pelo Congresso, aliás, pelo STF, tanto no mérito quanto em medida cautelar, com destaque para a medida 928 de 2020, no qual o governo federal tentou suspender a prestação de informações de caráter público enquanto durasse o teletrabalho que foi causado em razão da pandemia. O Poder Judiciário entendeu que ela seria uma violação ao princípio da publicidade da administração pública e que a publicidade permite o maior controle da administração pública e, ao mesmo tempo, um aprimoramento da democracia. Então, a gente vê que o STF, ele utiliza argumentos democráticos para barrar medidas antidemocráticas engendradas pelo governo federal. E a gente pode concluir que o Brasil passa, sim, por uma deterioração da democracia, atualmente por uma tentativa de golpe constitucional que se dá de forma sutil, não necessariamente por um único ato, mas por vários pequenos atos disfarçados. E o STF ele pode atuar como guardião da democracia, utilizando os institutos processuais para garantir o cumprimento das normas constitucionais. A própria Constituição autoriza que ele faça isso contra outros poderes que atentem contra a democracia. E essa foi a nossa apresentação. Gostaria de agradecer a todos e espero que todos tenham gostado. Obrigado.